É tudo sobre o amor, reflexões sobre a vida, autoconhecimento, relações e propósito à luz de Vedanta, com a professora Isadora Ferraz. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Olá pessoal, Namastê. Então a gente está no nosso ciclo de áudios com o tema A Mãe. E que não quer dizer que a gente vai trazer só a temática relacionada a isso, mas hoje eu queria trazer uma temática que também serve para outras searas da nossa vida, obviamente, e lembrando que os áudios não são só para quem é mãe ou para quem é filho. Na verdade, esse tema A Mãe é um tema simbólico, né, de um nome, e a partir dele derivam outros temas, né, muito importantes. E hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da simplificação e complicação que a gente faz na nossa vida. Então, as nossas mentes, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, têm uma tendência de complicar as coisas. E quanto é bom quando a gente consegue encontrar um caminho de simplificação. Então, às vezes, outro dia eu passei por uma situação bem interessante, né? Era algo que estava me incomodando, que estava acontecendo, e aí eu vi, né, que a gente estava executando e fazendo de uma forma que de repente era óbvio. Talvez se alguma pessoa de fora chegasse, né, um auditor, um consultor, era uma coisa pessoal, não era de trabalho, mas eu imaginar que fosse um consultor, um amigo, um conselheiro, um auditor, viria na hora e perguntaria, né, mas por que você não faz assim? E na hora me caiu uma ficha tão grande, foi no finalzinho da semana passada, que eu pensei, nossa, eu disse pra mim mesma, né? Eu fui a própria auditora de mim, mas era tão óbvio que chegou a dar raiva, assim, de você falar assim, nossa, tá tendo toda essa dor, esse, né, possível sofrimento, né? Que não quer dizer que também tenha sofrimento onde há dor, mas estava tendo dor, incômodo, cansaço em algo que a mudança de método podia suavizar, e depois foi feito dessa forma, e essa mudança de método deixou, né, aquela atividade, que é uma atividade contumaz, que ia acontecer várias vezes, ficasse muito mais branda. Então, às vezes, simplificar é mudar o método, é mudar a forma de fazer, é às vezes pedir ajuda, né? Às vezes a gente precisa de ajuda e pede, e é atendido. Claro que às vezes a gente também pede ajuda e a outra pessoa não ajuda. Aí a gente tem dois problemas para resolver, né? Porque se a gente não dá conta, pede ajuda e a outra pessoa não nos ajuda, e talvez a gente tenha que recorrer a uma terceira, né, possibilidade. Mas em geral a gente tem dificuldade em pedir ajuda, e se a gente pede ajuda, as pessoas de bom coração e de disponibilidade, disposição, e que sejam doadoras, elas vão nos ajudar. Então, mudar método, pedir ajuda e mudar uma tendência interna que às vezes a gente tem de que seja complicado realmente. A gente quer, parece que seja complicado. Então é um assunto que eu já falei um pouco para vocês dele, mas hoje trazendo ele um pouquinho mais direcionado, como é bom quando a gente pode simplificar. Né? Sabe aquela velha expressão, não criar chifre em cabeça de cavalo, né? Porque a gente faz, e lembrando daquela nossa expressão que a gente tem usado bastante, né, do herói, da heroína, às vezes é por conta desse local. Parece que se não for difícil não tem graça, né? Então essa simplificação, encontrar alternativas que tragam esse mais simples, ela é muito importante. Ou às vezes mesmo a gente recebe uma atividade, né, que ela é simples, e ao invés de a gente simplesmente executar, a gente fica procurando onde está o problema da atividade. Não, mas você quis dizer que, será que aqui tem um problema? Onde está a pegadinha? E às vezes é tudo tão objetivo, e essa é a palavra, objetivo. Objetividade é simplificar os processos, simplificar a nossa vida,
fazer de uma forma mais simplificada. Claro que algumas pessoas vão ter muitas atividades para fazer, muita coisa para ser feita, e às vezes não apenas o simplificar resolve, né? A gente tem que ter um novo método, uma nova organização, talvez até um planejamento, embora, né, os planos a gente pode planejar, mas as coisas mesmo que a gente planeja não acontecem como a gente gostaria. Mas esse processo de simplificação passando por uma estratégia e um plano é muito importante, tá? Então, lembrem que esse simplificar, né, ele pode ser muito profundo. E quando a gente simplifica, às vezes sobra tempo, né? Então a gente percebe que até mesmo o uso do tempo ele passa a ser outro. Então, que como mães, filhos, pais, irmãos, profissionais, a gente encontre um local de observação das coisas. Então a tarefa de casa de hoje é: vamos observar onde a gente não está tendo método e onde a gente está complicando ao invés de simplificar, e por que a gente está fazendo isso? Quais são as razões? Será que é só falta de organização? Será que é só falta de pedir ajuda? Será que é um prazer irracional, inconsciente de que seja mais difícil? Então vamos ver onde que a gente anda complicando ao invés de simplificar. Beijo no coração de todos, até amanhã. Om Tat Sat Sarvam Brahmarpanamastu Harihi Om. Compartilhe esse áudio com quem possa se interessar ou se beneficiar. É um pequeno gesto que pode agregar conhecimento na vida das pessoas ao seu entorno. Namastê e até mais.